Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 7 de outubro, o 27º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 10, de 2 a 16, onde nós encontraremos aquela célebre passagem que Jesus vai pautar em base ao texto do Gênesis. O que Deus uniu, o homem não separe. Portanto, este evangelho ele aborda dois temas importantes. O primeiro é o matrimônio cristão, restituído ao projeto original, acompanhado da proibição do divórcio, e ao mesmo tempo o segundo seria o tema da criança servo como modelo do reino. O matrimônio é indissolúvel para todos nós, como sabemos. Moisés só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos judeus, mas no princípio não era assim, como nós constatamos hoje na Santa Missa, a primeira leitura retirada do livro do Gênesis. Podemos fazer aqui algumas considerações em base a este dito de Jesus. Eu dialogo com aqueles que não entendem a mensagem da revelação de Deus acerca do matrimônio e do divórcio. O divórcio permitido por Moisés era para proteger a mulher, pois por causa de um certo machismo, ela era despedida por qualquer razão, até mesmo as mais banais. Com o documento de divórcio, a mulher ficava livre para qualquer casamento sem ser acusada de adultério. Mas não levaram essa lei a sério, apenas a manipulavam de modo arbitrário e também machista. A resposta de Jesus condena a prática farisaica como impiedosa e idolátrica, pois a expressão dureza de coração significa desobediência ao projeto de Deus, que é um projeto de unidade, de comunhão. Portanto, o divórcio é proibido nesse sentido. Depois, mais diretamente, Jesus coloca o matrimônio na perspectiva do projeto original de Deus, uma vez que os laços matrimoniais, mais fortes que os laços de parentesco ou mesmo sanguíneo, formam uma unidade corpórea indissolúvel, como nós observamos na primeira leitura de hoje, do texto do Gênesis. Em casa, Jesus então explica aos discípulos que o homem ou mulher divorciados, se casarem de novo, viverão em adultério. Homem e mulher são colocados por Jesus em igualdade de condição e com igual responsabilidade. Não existe esse conceito machista, né? Do mais para o homem ou mais para a mulher. Não, os dois são criados por Deus no mesmo patamar de dignidade. Quanto às crianças, Jesus então se aborreceu com os discípulos porque eles estavam proibindo as crianças de trazerem, portanto, as pessoas de trazerem crianças para Jesus e as tocar e abençoar. Jesus quer impor as mãos sobre as crianças e abençoá-las, pois o reino de Deus pertence a elas e elas são, assim por dizer, o modelo desse mesmo reino. Por isso Jesus faz uma semelhança, estabelece uma semelhança entre elas e o reino. De fato, as crianças representavam, assim por dizer, os mais pobres, os marginalizados, os mais humildes, por serem assim indefesas e sem poder de decisão e sem vez, portanto, sem voz na sociedade. Então, hoje nós temos uma sociedade que tem inclusive uma federação que se ocupa da infância e da própria adolescência, mas na época de Jesus não era assim. Então Jesus se aborrece porque percebeu que os discípulos não tinham entendido nada de sua mensagem de predileção pelos perseguidos e marginalizados. Então, estes, na verdade, são desapegados, receptivos e acolhedores. Cabe aqui, portanto, uma pergunta acerca do Evangelho deste domingo. Nós temos uma visão cristã sobre o matrimônio ou divórcio, ou uma visão ainda um pouco mundanizada sobre esse mesmo matrimônio e divórcio? Portanto, lembremos-nos desta frase muito importante do Evangelho de hoje. O que Deus uniu, o homem não separa. Simplesmente para nós lembrarmos que a pergunta dos fariseus não procura uma verdade nova, mas tenta pô-lo à prova,
ou seja, armar uma armadilha contra Jesus. E a resposta de Jesus é de quem não se deixa iludir. Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio da criação Deus fez homem e mulher para se unirem, e os dois não serão senão uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Para concluir, a dureza do coração humano mudou o plano santo de Deus em objeto de prazer, de egoísmo a dois. Mais cedo ou mais tarde, o resultado será a decepção, e não raro a própria traição. O homem generoso e a mulher nobre empreendem o matrimônio como a maior e mais sublime prova de felicidade de dois chamados a serem juntos imagem santa de Deus, isto é, imagem da misteriosa e santa comunhão na eterna Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de nossos beatos, Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado dia do Senhor.